Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Games, Hardware e Informática da unidade de Diadema da Evolutime. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre administração, né? Nós vamos entrar aí em breve no módulo de rotinas administrativas. E eu acho importante a gente falar então sobre o que é a administração, quando que ela surgiu, ou pelo menos quando que a administração ela se tornou uma ciência, ou seja, quando que a gente parte do uso só da administração, meio que sem compromisso, de um uso meio descompromissado da administração, até ela se tornar uma ciência que vai ser estudada e pesquisada nas universidades. Tá? Se a gente for para pensar, essa ideia de administração ela veio desde sempre, assim, ela sempre esteve presente com o ser humano, né? Desde a sua organização em tribo, dá um exemplo, que seria uma administração, porque em tribos, por exemplo, indígenas, a gente tem o que a gente chamaria de uma administração organizacional, né? Ou é quando os indivíduos, cada um cumpre uma tarefa, né? Vamos parar para pensar então que numa tribo existem lá os caçadores, existem lá as mulheres de repente que ficavam cuidando da manutenção da agricultura, principalmente da manutenção da aldeia, né? Então assim, essa ideia de administração ela veio de muito tempo. Eu posso dar um exemplo para vocês que existem ideias e relatos de administração até mesmo na Bíblia, né? Se você for cristão ou não, enfim, a Bíblia é um grande livro histórico, né? Independente da sua religião. E se a gente for para pensar, tem aquele relato de José, né? Para quem já ouviu a história de José, que ele conversa lá, ele era o governador do Egito, né? E ele conversando com o faraó, vê que lá teriam 7 anos de fartura e 7 anos de penúria, né? Sim, de 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então ali a gente tem uma ideia já dessa administração, porque eu tenho essa questão da gerência dos meus recursos. Se eu tenho 7 anos bons agora, eu vou juntar, não é porque eu tenho 7 anos bons que eu vou esbanjar, digamos assim, para que quando venham os anos ruins, eu ainda continue tendo aqueles recursos. E essa é uma ideia muito interessante se a gente for aplicar hoje em dia também, né? Vivendo nessa pandemia aí do corona, a gente consegue entender como que essa ideia da administração dos recursos, ela também é muito importante, certo? Então, quando é que começa essa ideia de administração como uma ciência, né? Como algo que tem que ser estudado nas universidades e coisas do gênero? Bom, primeiro vamos falar então sobre a teoria clássica da administração, ou feiolismo, né? O que seria isso? Ela foi desenvolvida por um francês chamado Henri Fayol, né, lá no finalzinho, no começo do século, no século XX, tá? E assim, que acontecia? Naquela época a gente estava passando pela Revolução Industrial, certo? A gente estava começando ali a Revolução Industrial, né, onde as grandes máquinas, as grandes fábricas, elas substituiriam o ser humano no trabalho, no que era artesanal, certo? Principalmente na construção de panelas, na costura, principalmente na indústria têxtil, né? Que eram as principais lá na Inglaterra, naquela época. Certo? Então é o seguinte, esse engenheiro francês, Henri Fayol, ele escreveu um livro em 1916, né, esse livro ele é muito característico porque ele dava uma ênfase muito grande na estrutura organizacional das empresas da época, né, no início das fábricas naquela época. Né? Ou seja, e ele também verificava essa questão do homem econômico, ou seja, pela busca da eficiência máxima, ou seja, eu gasto menos recurso para ter eu gasto menos recurso, eu tenho um gasto menor também de tempo, porque também é um recurso, de certa forma, ao tempo, né? E eu consigo produzir um produto com uma qualidade tão boa quanto o manual, o artesanal, em menos tempo, gastando menos. Essa era a ideia do Henry Fayol, quando ele escreveu o livro Administração Industrial e Geral, lá em 1916, tá? Então, assim, o Henry Fayol, em conjunto com outros dois, digamos assim, pais fundadores, ele desenvolveu essa ideia da teoria clássica da administração, essa escola, essa ideia de estudo, né? Um outro dos grandes ou dos mais importantes aí teóricos dessa ideia de administração científica seria o Frederick Winslow Taylor, né? Chamado Frederick Taylor,
ou ele também deu uma ideia de período em que se estudou muito essa ideia adotada pelo Frederick Taylor, chamada de Taylorismo, né? A gente teve o Fayolismo e agora a gente está falando também do Taylorismo, né? E também teve o Henry Ford, que também foi um importante aí, fundador da ideia da teoria clássica da administração. Tá? O Henry Ford é o cara que criou o primeiro automóvel, aí, né? O dono da Ford também. Ok? Então o que acontece? Nessa ideia de teoria de administração, a gente se baseia em alguns conceitos, né? Alguns fundamentos. Tá? E o que acontece? O Henry Fayol, então, ele primeiro entendeu que uma empresa ela é dividida em 6 categorias e as funções do administrador elas vão ser separadas em 5 elementos. E além disso, ele vai enunciar, né, ele vai proclamar aí 14 princípios gerais da administração, que refletem aí as orientações gerais embutidas no documento que ele desenvolveu. Tá? Primeira ideia que a gente tem que entender, então, é que o Fayol ele procurou dividir qualquer empresa em 6 funções básicas. Quais seriam essas funções básicas? Técnicas, comerciais, financeiras, segurança, contábeis e administrativas. Então vamos separar aqui cada uma especificamente. Primeiro, as técnicas, relacionadas aí com a produção de bens ou de serviços da empresa. É a parte técnica ali, certo? Comercial, ele está relacionado aí com a compra, com a venda e também com a permutação, né? Ou seja, com a negociação, certo? Financeira, relacionadas com a procura e gerência de capitais. Capitais, quando a gente fala de capital, quando a gente for falar de capital em administração, a gente está falando de dinheiro, beleza? Então, toda empresa ela precisa de capital, óbvio, um capital inicial, que a gente chama que é o dinheiro de abertura da empresa, e o capital que vai manter aquela empresa funcionando, certo? Beleza. Outro ponto seria então a segurança, que seria relacionado com a proteção e a preservação dos bens e das pessoas da empresa, porque lembra, quando a gente fala de recursos de uma empresa, além dos materiais, as obras-primas, né, e também do produto final, que são os recursos da empresa, um outro recurso também que uma empresa possui são os recursos humanos, ou seja, as pessoas que trabalham ali. Então, eu também preciso manter ou preciso preservar a saúde e a integridade das pessoas que trabalham ali na minha empresa. Também faz parte de uma das ideias da teoria clássica da administração do Fayol. Tá? O outro ponto seria as contábeis, seria o quinto ponto, né? Que está relacionado com os inventários, os registros, os balanços, os custos e a estatística, seria basicamente a contabilidade mesmo da empresa. E a parte final, então, que seria talvez uma das mais importantes, a gente está falando aqui de uma cadeia, né? Uma pirâmide, onde aqui eu estou falando a pirâmide ao inverso, seria as técnicas estariam embaixo, depois comerciais, financeiras, seguranças, contábeis e as administrativas, ficaria no topo dessa pirâmide, que ela está relacionada aí com a integração das outras 5 funções. Então a administrativa ela junta as outras 5, né? Ela vai coordenar as outras 5, tá? Quais que são os elementos da função administrativa de fato, né? Dessa última, que talvez seria a mais importante? Bom, o Fayol, para entender esses elementos da função administrativa de uma empresa, ele desenvolveu um método chamado POC, né? POC, tá? O que seria o POC? Seriam um P, um O e 3 Cs, basicamente, tá? Que seria o prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tá? Então, o prever, ele vai estabelecer os objetivos da empresa, especificando a forma como serão alcançados esses objetivos, e também ele faz parte de uma sondagem do futuro, desenvolvendo um plano de ação para atingir as metas traçadas para o futuro. Né? A primeira das funções, já que servirá de base, né, para toda a questão de operacionalização da nossa empresa. Quase não sai. O outro ponto seria a questão da organização, organizar, que é a forma de coordenar todos os recursos da empresa. Lembra, todos os recursos, sejam eles humanos, financeiros, materiais, enfim. Todos esses recursos eles têm que ser alocados da melhor forma, segundo um planejamento estabelecido dentro da empresa. Então, isso faz parte da organização. Depois a gente tem a parte de comandar, de comando, né, que ele faz com que os subordinados executem o que deve ser feito, né, e
pressupõe dentro dessa parte de comando que todas as relações hierárquicas... O que é uma hierarquia? Hierarquia é o nível de poder dentro de um grupo, né? Vamos dar um exemplo. Na tua casa, provavelmente, deve ter uma hierarquia, certo? Vou dar um exemplo. Quem é que manda na casa? É seu pai ou sua mãe? Então você coloca lá, ou pode ser os dois. Então quem manda na casa são os meus pais. Depois dos meus pais, quem vai ter um poder maior de fala? De repente é meu irmão mais velho. Então vai ter lá, meu irmão mais velho. Depois meu irmão mais velho, vem eu. Depois de mim, vem, sei lá, meu cachorro. Então assim, tem uma hierarquia, certo? Isso sempre vai acontecer, tá? É só você parar pra pensar também, sei lá, no governo, né? Tem lá o presidente, depois tem os ministros, tem os deputados, vereadores, enfim, o Senado, né, e tal. Tudo isso segue uma ordem hierárquica. Então, quando a gente fala de hierarquia ou ordem hierárquica, a gente sempre está falando de nível de poder, beleza? Depois a gente tem a parte também de coordenação, é o coordenar, né? A implantação de qualquer planejamento, né, seria inviável aí sem essa questão da coordenação. Ou seja, das atitudes, coordenar as atitudes e os esforços de toda a empresa, almejando então as metas traçadas. Então, eu tenho que, além de comandar, definir muito bem essa parte de poder, né? Ou seja, a forma como os administradores subordinados se influenciam, né? Eu também tenho que comandar os esforços para que as pessoas estejam engajadas, digamos assim, nas metas que a empresa ela tende a cumprir, beleza? O outro ponto também seria o controle, né? O que seria o controlar? O controlar é estabelecer os padrões e as medidas de desempenho ou de qualidade que permitam assegurar aí que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a empresa espera. Então, quando eu tenho uma empresa, eu preciso controlar essa qualidade em relação ao serviço que eu estou prestando ou ao produto que eu estou oferecendo para que minha empresa obviamente cresça, né? Eu não posso simplesmente largar. Um filme muito interessante, eu não sei se ele tá no Netflix ainda, tá, gente? Mas tem um filme muito, muito bom que eu recomendaria que vocês assistissem, chamado Fome de Poder. Eu não sei se ele tá na Netflix ainda, ele estava, mas eu não sei se ele tá ainda. Que ele fala um pouco sobre a história da criação do McDonald's, tá? Não é um documentário, tá? É um filme ficção mesmo, é uma ficção, mas é muito legal. Fala a história do Ray Kroc, né, e dos irmãos McDonald's, como é que o McDonald's ele passou de uma empresa pequena de ali que era quase um drive, né, um drive-thru ali básico, a maior loja aí de fast food do mundo, né? A maior rede do mundo de fast food. E é interessante, se vocês puderem assistir esse filme, que eu recomendo bastante, vocês vão encontrar todas essa teoria clássica da administração, que vocês verem que foi criado lá no começo no século XX e até hoje é utilizado bastante, né? E não só nas empresas, obviamente, de fast food, mas qualquer outra, né? Qualquer empresa vai utilizar, mesmo que involuntariamente, mesmo que a empresa, nossa, não se preocupe com isso, né? Fala, nossa, eu preciso ter um método POC aqui. Mesmo que a empresa, o cara nunca tenha ouvido falar sobre isso, ele ainda assim, involuntariamente, ele utiliza desses métodos dentro da empresa dele, certo? Então, fica a dica aí para vocês assistirem o Fome de Poder, que é o filme sobre a criação aí do McDonald's, né? A construção de como o McDonald's se tornou ou que é o McDonald's, ok? Então é o seguinte, eu vou continuar esse conteúdo numa próxima aula, eu vou segurar pelo menos até a parte aqui do file, depois a gente vai falar sobre os princípios básicos aí de File e Taylor, né? E eu vou passar uma atividade para vocês que vai ser o seguinte, ele vai usar um pouquinho também do que a gente usou em Word, do que a gente viu em Word, né? Tudo bem que a gente não viu muita coisa, porque realmente eu tentei passar, como eu já expliquei algumas vezes, um conteúdo que fosse mais prático, porque eu sei que nem todo mundo tem computador, nem celular com capacidade para instalar lá o Word, então passar uma atividade que dê para todo mundo fazer. Então o que eu quero que vocês façam? Vocês vão assistir um filme para mim no YouTube, que está no YouTube, chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Talvez você já deve ter assistido na escola, de repente, para aula de história, alguma coisa do tipo. Se você nunca assistiu esse filme, assistam lá no YouTube. Tem, se eu não me engano, acho que tem ele legendado, mas de qualquer forma é um filme
mudo, né? Filme muito importante. E então eu acho que seria legal vocês assistirem esse filme e fazer uma análise de como que vocês veem que funciona o método de trabalho, o método de administração daquele período, tá? De como é que funciona as empresas, de como é que funciona a divisão da empresa naquele momento. Como vocês acham que seria trabalhar numa empresa daquele período ali? Aquele filme ele retrata bem como é que eram as empresas nesse início de revolução industrial, né? Nesse início do século XX, beleza? Então, confiram esse filme, eu vou aguardar, né, vocês me enviarem. Espero vocês me enviarem aí até tem atividade acumulada alguns, né? Então é o seguinte, até a próxima aula. Eu espero receber essa análise. Não esqueçam de deixar o OK aqui no grupo, indicando que vocês assistiram essa videoaula, gente. Se vocês não mandarem o OK, eu não vou saber se vocês assistiram ou não. E aí, infelizmente, vocês vão ficar com falta, beleza? Não esqueçam nunca aí de deixar o OK no vídeo, beleza? Então é isso, desde já desejo aí um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, qualquer dúvida é só me chamar, tá? Estou aqui à disposição. E é isso aí, um bom final de semana para todo mundo. Um tchau, tchau e um grande abraço.